questão da prova, a parte 2 dela, é o mesmo exercício da parte 1, porém a gente tem que solucionar pelo método simplex. Então aqui eu já deixei o que a gente já tinha descoberto na parte 1, que é a função objetivo e as restrições que esse problema nos traz. Então, para resolver pelo método simplex, o primeiro passo é igualar a função objetivo a zero. Então, a gente vai copiar novamente a função objetivo, só que igualando ela a zero. Vou colocar aqui z igual 100x1 mais 180x2. Então, para a gente igualar ela a zero, a gente tem que passar ela para o outro lado da igualdade. E quando a gente faz essa troca, a gente lembra que sempre troca o sinal. Então, vai ficar z menos 100, porque ele está trocando aqui, ele é positivo, menos 180x2 igual a zero. Então, o primeiro passo é bem simples, é só isso. O segundo passo, então, seria colocar as folgas nas restrições. Então, a gente copia novamente as restrições. Tem a de horas, né? Então, é x1 vezes 200 horas, mais x2 vezes 300. Agora, aqui a gente adiciona a primeira folga, então, aqui folga 1, que é igual a 12.000. A nossa segunda folga, então, é aquela da quantidade, que o x1 não pode ser maior que 40. Então, vai ficar x1 mais a folga, x2 que é 1 mais, igual 40. E o x2, que não pode ser maior que 30, vai ficar x2 maior a folga 3 igual a 30. Então, os dois passos primários a gente já fez. Agora, a gente vai partir para a construção da tabela. Aqui eu já deixei construída a tabela, porque como eu tô fazendo na mão, senão ia demorar demais. Mas só lembrando a estrutura dela, então, ela é constituída para a primeira linha, que é a função objetivo, que a gente vai colocar aqui. E a segunda, terceira e quarta são as restrições, a gente vai ligando, colocando ela em cada respectivo lugar. Vamos colocar aqui, então, nossa função objetiva aqui dentro. Aquela igualada a zero. Então, o z é 1. A gente tem o x1, que é menos 100. O x2, que é menos 180. Nesse caso, a gente não tem as folgas. Então, vamos completar agora com a segunda, terceira e quarta linha. Lembrando que elas representam as nossas restrições. E o nosso termo independente. E a última linha, então a gente não tem o x1, a gente tem o x2, não temos a folga 1, nem a folga 2, ela representa a nossa folga 3. E o nosso termo é 30. Então, agora o próximo passo é encontrar a variável que entra. A gente vai encontrar na função objetivo o maior número negativo, o maior valor absoluto. Então, seria essa coluna aqui, porque ela contém o menos 180, e 180 é maior que 100 colocado em valor absoluto. Então, essa é a nossa variável que entra. O próximo passo, então, é achar a nossa linha pivô. Para a gente encontrar a nossa linha pivô, a gente vai pegar os valores do termo independente e dividir pelos valores desta coluna. Aqui, então, 12.000 dividido por 300 é 40. 40 dividido por 0
é 0, então a gente não usa ela, porque números negativos e igual a 0 a gente não utiliza. E 30 dividido por 1 igual a 30. Então, o menor valor que a gente encontrou foi o 30. Então, a gente vai ver qual que representa o 30, o 1. Então, o 1 vai se tornar o nosso elemento pivô e a linha 4 vai ser onde a gente vai trabalhar primeiro, que é a nossa linha pivô. Aqui tá vendo, não deu pra enxergar muito bem, porque eu tô fazendo tudo de lápis. Mas agora a gente vai pro próximo passo daí. O nosso elemento pivô, como eu já comentei, vai ser 1, porque ela tá no cruzamento entre a linha pivô e a variável que entra. Próximo passo, então, é calcular a nova linha pivô. Então, a gente vai dividir a linha pivô pelo elemento pivô. Então, a gente copia novamente a linha 4, que foi a nossa linha pivô. E agora, a gente vai dividir pelo nosso elemento, que era o 1. Então, ela vai ficar igual, né? 1 e 30. Então, essa é a nossa nova linha pivô, que representa a nova linha pivô, que é a quarta linha. Então, agora a gente vai achar as demais. Então, aqui eu coloquei a primeira pra gente descobrir. Então, a gente vai copiar essa nova linha pivô ali. 1 e 30. E a gente vai multiplicar pela variável que entra correspondente da primeira linha, trocando o sinal. Então, era 180. Então, a gente vai fazer esse valor vezes o 180. Bem importante prestar bastante atenção no módulo simplex. Ele não é difícil, mas ele demanda bastante atenção. Eu botei junto, mas é separado. E aqui, então, agora a gente vai somar essa linha aqui com a nossa antiga linha 1. Então, aqui mais, a gente copia lá, qual que era a nossa linha 1, que era 1 menos 100 menos 180, 0, 0, 0 e 0. E aqui, com essa soma, a gente já vai ter a nossa nova linha 1. Então, aqui 1, aqui continua menos 100, aqui 0, 180, 5.400. Então, essa aqui é nossa nova linha 1. Agora, a gente vai encontrar a nova linha 2. Então, a gente utiliza o mesmo valor da linha 4 lá de cima para encontrar as outras. A gente copia ela. 1 e 30. E multiplica por menos 300, porque lá é 300 negativo e aqui para multiplicação a gente muda o sinal. Então, vai ficar 0, 0, menos 300, 0, 0, menos 300 e menos 9.000. Aqui. Então, agora a gente vai somar pela linha antiga, 2, né? Que é 0, 200, 300, 1. Só vai deixar mais certinho aqui. 1, 0, 0, 12. 12.000. Então, aqui vai dar 0, 200, aqui vai ser zerado. 1, 0, menos 300 e aqui 3.000. Então, essa é a nossa nova linha 2.
A gente vai encontrar a nossa nova linha 3 e aí a gente já vai conseguir construir a nossa tabela. O simplex eu acho mais fácil fazer no computador do que à mão, porque no computador a chance de tu errar é bem menor do que fazendo à mão, até na hora de copiar o valor, enfim. Aqui a linha 3 era 0, então né, ela fica toda zerada aqui. Mas tu soma com a linha 3 antiga, que era 0, 1, 0, 0, 1, 0, 40. Então, 40, 0, 1, 0, 0, 1 e 0. Então, agora a gente já tem todas as linhas, as novas linhas para a construção da tabela nova. Então, aqui a gente só transcreve os valores que a gente encontrou. 0, 0, 0, 180, 5, 400. Aqui é 0, 1, 0, 0, 1, 40. Aqui 0, 0, 1, 0, 0, 1, 30. Aqui construído, então, a nossa nova tabela. Agora, a gente vai descobrir os valores básicos e não básicos. Então, os valores básicos é quando a coluna só tem 0 e 1. Então, aqui o Z é um valor básico. Aqui o X2 também é um valor básico. A folga 1, a folga 2 também são valores básicos. Então, aqui a gente já encontrou. Então, aqui a gente viu que os... Opa! Nesse lado aqui, então, o Z é 5 e 400. O X2, a gente desce aqui até o 1, até encontrar ele na reta. Então, aqui o X2 é 30. A folga 1, 3.000. E a folga 2, 40. Só que a gente ainda não... E os valores não básicos, então, são o que sobrou, que é o X1 e a folga 3. Só que aqui a gente ainda não encontrou o melhor valor, o máximo lucro que a gente consegue. E isso porque a gente tem na função objetiva um valor negativo. Então, para a gente encontrar a melhor solução, a gente precisa refazer tudo isso que a gente acabou de fazer, para ver se na função objetivo a gente descarta todos os números negativos. Então, encontramos aquele número negativo na função objetiva, agora é refazer todo o simplex. Então, aqui eu já comecei a fazer. Como o único número negativo da função objetiva é esse, a gente já sabe que a gente vai trabalhar com esta coluna aqui. Então, aqui eu já fui fazendo. Então, do termo, divide pela coluna que a gente vai trabalhar. Então, do 3.000 dividido por 200, que fica 15. 40 dividido por 1, 40. 30 dividido por 0, 0. Então, o menor número que a gente encontrou foi o 15. Então, a gente vai trabalhar aqui com a linha 2. Então, vamos calcular a linha 2. Então, a gente escreve ela aqui embaixo novamente. 200, 0, 1, 0, menos 300, 3.000. E divide ela pelo elemento pivô.
Essa é a nossa linha pivô, então. E ele é o nosso elemento pivô. Então, dividido por 200, então aqui fica 0. Aqui fica 1, aqui é 0. Então, 200 dividido por 1 fica 0,005. Aqui fica 0. Aqui menos 1,5. E aqui 15. Então, aqui a gente já tem a nossa nova linha pivô, que é igual a nossa nova linha 2. Então, descoberta a nossa nova linha pivô, a gente já consegue encontrar nossas novas linhas. Então, aqui na linha 1, a gente multiplica por 100, que é o valor que tinha naquela coluna, trocando o sinal, no caso, lá era menos 100, aqui a gente utiliza 100. Então, vai ficar 0, 100, 0, 0,5, 0, menos 150 e 1.500. E a gente vai somar com a linha 1 antiga, que era 0, menos 100, 0, 0, 0, 180, 5.400. Então, fica 1, 0, 0, 0,5, 0, 30 e 6.900. A gente já encontrou a nossa função objetiva, uma solução ótima, não tem nenhum número negativo. Mas aí vamos continuar encontrando os outros valores para encontrar o valor das outras restrições. Então, aqui a linha 3, que é vezes menos 1, então fica 0, menos 1, 0, menos 0,005, 0, 1,5 e menos 15. E vamos somar com a linha 3 antiga. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 40. 0, menos 0,005, 1, 1,5, 25. Aqui a nossa última linha, então, a linha 4, te multiplica por 0, que é o valor dela lá. Soma pela linha 4 antiga. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 30. Então, somando. E agora a gente já tem o valor para construir a nossa nova tabela. Agora que tenho todos os valores, a gente consegue construir a nova tabela. E a gente já encontrou a nossa solução ótima. Já não tem nenhum número negativo na função objetivo. Aqui. Então, com a tabela pronta, a gente já consegue ver quais são os valores básicos e os valores não básicos. Então, como valor básico, a gente tem o Z. Então, 1 tá aqui, então ele é 6.900. A gente tem o X1 também,
Lembrando que os valores básicos é aquelas colunas que só tem 0 e 1. Então, o x1, que a gente liga, tem 15. O x2 também é um valor básico, 30. A gente tem a folga 2 também, que é como um valor básico. E os valores não básicos, que são a folga 1 e a folga 3. E aqui a gente acaba de solucionar a questão. A gente tem todos os valores que o problema pediu e a gente encontrou a solução ótima.